Mais alguma pergunta? Mais alguma discussão? Se não tiver, eu quero mostrar para vocês o Kahoot. Mas eu acho que vocês podiam fazer mais perguntas. Sobre a motivação, né? Ele perguntou sobre a motivação. Então, motivar o jovem é muito difícil. É um desafio muito grande. Eu costumo falar lá com os colegas professores o seguinte, né? Os pais deles são de uma geração, nós professores somos outra e eles são outra, né? Então, é necessário um feeling muito grande para poder chegar a atingi-los. Mas o segredo, professor, que eu encontrei com eles, e assim, o que eu tenho buscado aplicar, que eu busco aplicar nas minhas aulas, é deixá-los construir. Você deixa eles criarem, como a Gerlinde falou, é necessário que haja uma pergunta. Então, permita que eles façam essa pergunta. E esse eu acredito que é o papel do orientador mesmo, né? O papel do orientador é orientar, direcionar os próprios questionamentos deles. Porque isso gera uma sensação de pertencimento que valoriza e gera o orgulho no menino, na menina. Porque existem dois tipos de orgulho, né, professores, que a gente vê dentro da sala de aula. Aquela turma que se orgulha de ser a turma problema e a turma que se orgulha de ser a melhor turma. Pois bem que a primeira opção geralmente é a que mais acontece, né? Mas deixá-los construir, eu acredito, ser a melhor forma. Não estou dizendo a vocês que é fácil, é difícil, mas vale muito a pena, porque quando eles alcançam, eles se sentem totalmente responsáveis por aquele sucesso, ok? Certo. Difícil é aquilo que a gente não sabe fazer, portanto, quando aprende a primeira, depois vai fácil. Aqui a gente tem disponível a rede, chama Cefet Eventos, e a senha é Eventos 2K17, para vocês entrarem, ou quem já conhece o Kahoot, você pode entrar direto na rede, o Kahoot.it, e aí vocês entrarem no sistema para jogar, e eu vou jogar um PIN aqui para vocês, eu vou reiniciar esse negócio. Não, pode ser esse mesmo. Então, o Kahoot é um programa, um aplicativo que permite que você faça questionários, quizzes, levantamentos de informação. Vocês podem fazer N maneiras diferentes, o levantamento de dados de uma forma muito rápida, muito facilmente sistematizável. E no final, quando você termina aquele levantamento, ele gera um Excel com todas as informações que foram produzidas. Então, eu pedi para as meninas passarem o questionário aberto, e no quadrado, lá em cima tem um quadrado roxo. Eu queria que vocês colocassem no quadrado roxo o mesmo código que vocês vão se identificar aqui no Kahoot, ok? Então, vamos lá. Então, o que vocês colocaram aqui para entrar no Kahoot, eu vou pedir que vocês coloquem, quem respondeu a questão aberta, que coloque igual na folha. E eu gostaria que vocês se identificassem se vocês são da área de biologia ou não, ok? Então, tá. Então, esse questionário, o que eu fiz para mostrar para vocês, para quem não conhece, é a diferença entre um questionário aberto, completamente aberto, e um questionário fechado. Eu tenho uma aluna que está fazendo a sua monografia de conclusão de curso com esse questionário, avaliando a dificuldade que os alunos da biologia têm em aprender genética. Porque esse foi um problema que ela detectou. Ela viu que ela e os colegas tinham dificuldades, chegam no final da faculdade com muitas dificuldades ainda em genética. Por isso que a gente fez esse questionário. Esse questionário ele é baseado num trabalho do
professor Stefan Di Carlo, dos Estados Unidos. Eu escrevi para ele, solicitei a autorização para traduzir o questionário dele, original. Então, esse é um trabalho que está publicado na revista Advances in Physiology Education. E, então, tem frases ali que são a tradução, por isso, quer dizer, está tudo ali a tradução. A gente acrescentou 2 ou 3 questões só, mas a grande maioria são a forma que ele escreveu. Então, eu vou começar aqui para a gente ver algumas diferenças. Então, eu perguntei se genética é fácil ou não, ou é difícil de aprender. E aí vocês têm... A gente estima o tempo que os nossos alunos vão precisar responder. Ele está dando 12 segundos, 10. Eu dei 20 segundos para cada questão. Temos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Falta um. Então, nesse caso, eu escrevi de um jeito que eu defini que todas as respostas são corretas. E eu deixei ele para você dessa forma, para que vocês pudessem ver. Como eu estou dizendo, concordo ou discordo de alguma coisa, ou gosto ou deixo de gostar, não pode ter nenhuma questão equivocada, né? Não pode ter nenhuma considerada errada. Então, dentro do Kahoot, você pode fazer 2 questões apenas, 2 respostas, mas o mínimo de respostas que você pode ofertar para o teu aluno, ou para o teu entrevistado, ou para o jogador, porque você pode transformar isso em jogo também, são 2, e o máximo que você pode ter são 4. Depois eu mostro para vocês a versão impressa dessas mesmas perguntas, e vocês vão ver que a gente tem 7 opções. Então, vai lá, desde concordo totalmente ao discordo totalmente, mas tem 7 unidades que você pode ir mais ou menos. Então, aqui a gente está mais estanque dentro do nosso questionário. Então, quem respondeu primeiro foi a pessoa que escreveu o quê? Então, você pode pontuar no Kahoot, você pode dar pontuação para quem acerta e para tempo. Como todas as questões são certas, aqui só vai contar a questão de tempo. Então, aqui é bobagem, né? Assim, é só para vocês terem a visualização de como que é. Então, a nossa próxima pergunta é: você gosta ou gostava de estudar genética? Se a gente considerar que temos 15 pessoas, a maioria diz que sim, muito. Tá? Então, a gente tem uma distribuição diferente. Nesse momento, por exemplo, digamos que uma dessas questões fosse equivocada, a resposta fosse equivocada, inadequada ou qualquer que seja. A gente poderia agora pegar com o nosso aluno e explicar cada uma das opções. A gente pode começar pela mais adequada, a gente pode começar pela mais inadequada e ir levando, mostrando por que aquelas questões estão adequadas ou estão inadequadas. E isso é uma maneira de dar um feedback para o nosso aluno de imediato, e ele nos dá um feedback também daquilo que sabe ou daquilo que conhece. Aqui é opinião, aqui é concorda e discorda, não estou avaliando nada de né? Então, vamos lá. Aí já mudou. Quem respondeu primeiro, tá. A compreensão é baseada, construída sobre a compreensão da física e da química. Isso dificulta a aprendizado de genética? Este é um problema do Kahoot. Você só tem 95 caracteres. Tá? Então, as suas perguntas precisam ser muito enxutas. Elas precisam ser muito claras. Né? Então, tem variação de respostas de pessoas que concordam e discordam dessa pergunta. Esse primeiro bloco, eu não vou falar, mas assim, eu não vou falar cada uma das questões, eu acho que são as primeiras 5, quanto à relação, o que dificulta o aprendizado. E aí, do ponto de vista da matéria, do ponto de vista do conteúdo. Então, vamos lá, na próxima. A genética precisa ser entendida em diversos níveis de organização, do molecular ao sistêmico. Essa necessidade atrapalha aprender genética? De novo, a mesma coisa.
Quando nem todo mundo responde, ficaram faltando 2 respostas, 2 pessoas, ele vai até o limite do tempo. Se todos responderam antes, ele encerra antes do limite previsto por quem está elaborando o programa, o questionário. A compreensão da genética requer a capacidade de relacionar causalmente. Isso dificulta o aprendizado? E aí a gente vai vendo que a distribuição das respostas vão variando. E se isso vai ler-se certo ou errado, então a gente tem aqui bem próximos. Então, o pensamento precisa ser teleológico? Precisa ter uma razão final para tudo? Isso também interfere no aprendizado de genética? Engraçado. Normalmente ele encerra. Então, essa é uma questão, por exemplo, que poderia ter menos tempo, que todos vocês responderam com 10 segundos. A apropriação indevida da linguagem do cotidiano, o significado científico diferente do leigo, interfere no aprendizado? Ou seja, quando a gente, cientista, pesquisador, vai lá e usa a palavra tolerância para dizer que é uma coisa boa e a gente no dia a dia, eu tolero você, tolerar só, né? Assim, não é diferente de conviver. E na imunologia, por exemplo, a gente diz que quando está tudo muito bem é porque as células toleram umas às outras. Então, assim, é uma maneira de trabalhar a palavra. E muitas vezes o sentido do cotidiano não está no sentido da ciência e vice-versa, e isso pode gerar diferenças. Eu concordo totalmente com essa questão. O conteúdo de genética é muito grande, é por isso que é difícil aprender? A maioria diz que sim. Então, existe uma falta de integração da genética com as demais disciplinas? E é por isso que é difícil de entender? De novo, a maioria está entendendo que sim. É difícil porque não compreendo... Eita, não li. Não compreendo a importância da genética. Então, aprender imunologia é difícil porque eu não entendo qual a importância. Mas isso para a genética, para a biologia celular, para a matemática, para a física, para qualquer coisa, né? Então, são perguntas que podem ser feitas. Esse tipo de pergunta que está proposto aqui nesse questionário são perguntas que podem ser objeto de estudo dos alunos da sala de aula. Vocês podem fazer coisas parecidas com essas para que ele faça levantamentos de conhecimento, de facilidade de gostar, de elaborar novas estratégias, enfim. Os livros didáticos só descrevem os fatos, não descrevem conceitos ou como os fenômenos ocorrem? E a maioria diz que sim. Os autores não ressaltam os pontos de interseção da genética com os sistemas micro e macro? De novo, vocês concordam que os autores dos livros não estão adequados. Os professores não ressaltam os pontos de interseção da genética com os sistemas micro e macro? E aí vocês concordam parcialmente, né? Então, eu fiz essas perguntas dessa forma casada de propósito. Então, quando a gente vai elaborar um questionário, é fundamental que a gente tenha perguntas que sejam redundantes e que nessa redundância a gente consegue ver se existe uma complementariedade, se não existe uma complementariedade. Porque aqui a pessoa não pode escrever mais nada, ela só está te dando uma resposta. Ela concorda com a tua frase e não concorda com a tua frase. Mais ou menos, no meio, em cima do muro, enfim, mas ela não tem mais do que esse espaço para falar. Então, quando a gente faz perguntas que sejam complementares umas às outras, aí a gente consegue pensar, todo mundo que falou isso, falou o quê? Então, a gente pode olhar se as pessoas que concordam com a frase A, se elas concordam ou discordam com a frase D, E e F.
Então, a gente pode fazer essas correlações e tentar entender melhor aquele fenômeno que a gente está estudando.